Muito bem, estamos aqui na terceira aula da matéria Síntese do Novo Testamento. E eu vou fazer agora uma sinopse da aula de hoje. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui a tela. Muito bem, então nós estamos aqui compartilhando com os irmãos a matéria de síntese do Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar primeiro aos Coríntios, que tem uma frase aqui chave para a gente decorar o conteúdo do livro. Primeira carta aos Coríntios faz a demonstração contra a impureza, desordem e divisão. Essa frase nos ajuda a guardar, né, essa questão do conteúdo do livro. Muito bem, algumas informações importantes, gerais. O autor é o apóstolo Paulo. Local provável da escrita é Éfeso, a data 56 depois de Cristo. Os destinatários é a igreja de Corinto, aquela igreja onde Paulo esteve e ali iniciou o trabalho. A frase-chave é divisões na igreja. O versículo-chave é capítulo 3, verso 16 e 17, que diz o seguinte: 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, podemos apontar esse versículo como um dos versículos chaves deste livro. Ok, o contexto da cidade. Cidade era um grande centro comercial da Grécia. A sua população estava entre 500 e 700 mil pessoas. Um ambiente marcado por idolatria e imoralidade. Ali existia uma colônia de judeus, uma sinagoga. 60% das pessoas da cidade eram escravos. Ali existia também o templo de Afrodite e de Apolo, que eram deuses pagãos, e havia muita adoração pagã na cidade, e também esses templos, neles existiam prostitutas cultuais, né? Os rituais de adoração a esses deuses envolviam orgias sexuais. Então, Afrodite é conhecida como a deusa do amor ou do sexo, né? A palavra afrodisíaco vem de Afrodite, né? E isso era um grande problema, né? Porque a imoralidade fazia parte da religião, né? Do culto pagão, né? Então, existia grandes dificuldades para os crentes desta igreja viverem numa sociedade tão corrompida. Paulo escreve também para resolver problemas dentro da igreja. A igreja era uma igreja que tinha grupos, né? Estava dividida em grupos e cada um tinha sua preferência apostolar. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que é Pedro, né? E outros mais espirituais eram de Cristo, né? E Paulo, então, escreve, ele chama os coríntios, em 3:1, de carnais,
né? Porque eram crianças em Cristo, eram imaturos e havia entre eles divisões, né? Também Paulo escreve para tratar de pecados morais, pecados graves que existiam dentro da igreja. Um homem tinha relações com a sua madrasta, né? E eles ainda não tinham resolvido isso, estavam protelando. Paulo fala: não, juntem vós o meu espírito, entregue esse camarada a Satanás para a destruição do corpo, né? Para que a alma seja restaurada no dia de Cristo. Então, ele trata desses problemas graves que existiam e também responde perguntas que vieram desta igreja. Ele fala sobre casamento, sobre idolatria, sobre culto, sobre os dons espirituais, fala sobre a ressurreição e também sobre ofertas, né? Ele aborda também alguns outros temas, né? A vida cristã individual e congregacional, né? Divisões, imoralidade, litígios entre irmãos que deveriam ser resolvidos na igreja e não no tribunal. Também fala sobre casamento, dá várias instruções aí sobre este assunto. Ah, e também ele fala sobre a ressurreição e ofertas. É um manual prático de vida cristã. Ensina a unidade da igreja, que a igreja precisa ser unida, todos precisam falar a mesma coisa. Apresenta ensinos sobre os dons espirituais, né? A importância de cada um e a igualdade entre todas as pessoas e todos os dons, né? Que estavam todos no mesmo nível. Ele fala de um dom ainda maior, que é o amor, né? Ele apresenta isso no capítulo 13. Já no capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição, a importância da ressurreição em relação à fé cristã. É uma das cartas mais práticas de Paulo. Paulo entra em assuntos práticos, ele tenta expor cada assunto de uma maneira bem clara, bem simples, para que haja entendimento, né? Tem o capítulo 13, que é uma poesia maravilhosa sobre o amor. E para Paulo foi mais fácil pôr a igreja em Corinto do que tirar Corinto da igreja. O que nós estamos querendo dizer? É que foi mais fácil Paulo começar a igreja no meio daquele povo pagão do que tirar o paganismo da vida dos crentes. A igreja tinha muitos dons, mas muitos problemas. Paulo escreve a carta de maneira lógica e organizada. Algumas verdades importantes que queremos destacar, tá? Então, Cristo é a cabeça e Senhor da igreja. O nome Senhor é repetido várias vezes na epístola, mostrando que Cristo é o Senhor, cabeça da igreja. A cruz é o poder de Deus, escândalo para uns, loucura para outros, mas salvação para todo aquele que crê. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo, né? E esse templo deve ser limpo, santo, consagrado a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, de 1 até 8, o evangelho aqui é definido, né? Então, diz lá o texto que Cristo morreu pelos pecados.
né? Isso é o Evangelho. Cristo morrendo pelos pecados, pelos pecadores. Foi sepultado, ressuscitou e depois deu provas da sua ressurreição. Cristo foi visto pelos 12, por mais de 500 irmãos de uma só vez, né? E depois por Paulo, o apóstolo abortivo, né? Então, há provas de todas essas coisas, né? Morte, sepultamento, ressurreição e aparição de Cristo a centenas de pessoas de uma só vez. Então, a sua ressurreição é incontestável. O esboço do livro é a introdução, né? Depois vem as divisões, a falta de compreensão da mensagem, a falta de entendimento dos líderes da igreja, falta de humildade. Haviam problemas na igreja, e Paulo vai tratando deles, né? Imoralidade, litígio entre irmãos que iam na justiça para resolver demandas entre eles. Paulo diz que eles deveriam resolver tudo na igreja. Também fala sobre a imoralidade e o corpo, fala sobre outras dificuldades na igreja, problemas no casamento, liberdade cristã, a ceia e o papel das mulheres no culto, os dons espirituais, a ressurreição, as ofertas, e conclui então. Aplicações. Divisões enfraquecem a igreja. Liberdade cristã deve ser limitada pelo amor. A ressurreição é central para a fé. Sem ela, nossa fé é vã. E a fidelidade é exigida no serviço cristão. Então, temos aí um panorama, uma visão sintética do livro de 1 Coríntios. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e essa frase pode nos ajudar a guardar a segunda aos Coríntios, a segunda carta, né? Defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Tá? Então, Paulo escreve essa carta para defender sua posição apostólica, a sua autoridade apostólica. Porque lá, como a gente viu na primeira carta, haviam facções dentro da igreja. Uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo, né? E a primeira carta é enviada e depois vem a notícia de que alguns desses problemas não foram resolvidos. Então, Paulo escreve a segunda carta para defender o seu apostolado, dizer que ele era, né, e que realmente mostrando evidências palpáveis de que ele era um apóstolo verdadeiro, um apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele defende seu ministério, a frase-chave é a defesa de Paulo, o autor é Paulo, escreve 56 depois de Cristo, pouco tempo depois que escreveu a primeira epístola. Local de escrita, Macedônia, provavelmente escreveu de Filipos. Destinatário, Igreja de Corinto, o versículo-chave, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5 e 6. O versículo-chave é sempre, assim, muitas vezes é uma coisa de escolha pessoal, né? Mas aqui, 3, 5 e 6, né? Paulo fala assim: não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Então, Paulo diz aqui que há coisas que não somos capazes. Na verdade, nós não somos capazes de pensar qualquer coisa como de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus que nos fez ministros. Então, Paulo defende
que ele é ministro e a capacitação para isso foi dada através de Deus. Então, estão aí os versículos chaves. A carta foi escrita para defender o apostolado de Paulo, restaurar o seu relacionamento com a igreja, incentivar a oferta para Jerusalém, que ele começa a falar na primeira epístola, no capítulo 16, e agora ele vai falar muito mais sobre essa oferta, dando exemplos e desafios, né? Vai advertir também contra os falsos mestres. Essa carta contribui para o cânon da seguinte maneira: revela a vida pessoal de Paulo. Paulo escreve aqui e dá detalhes da sua experiência de apóstolo que nós não temos em outros lugares. Por exemplo, ele fala que sofreu naufrágio por 3 vezes. Nós sabemos só de um naufrágio que tem havido, né, no livro de Atos, mas ele fala 3 vezes, né, e uma série de outras perseguições e abusos que ele sofreu como apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele fala, explica a nova aliança, ensina princípios de contribuição cristã, mais do que em qualquer outro lugar do Novo Testamento, né? Fala sobre alguns aspectos da escatologia e mostra o ministério apostólico em meio do sofrimento. A situação da epístola é que ele recebe de Tito notícias lá da igreja de Corinto, né? Como os problemas que haviam e dos quais ele trata na primeira carta, alguns ainda persistem, então ele escreve esta segunda carta, né? O propósito da epístola, ele escreve por causa dessa oposição. Então, Paulo escreveu o 2 Coríntios para restaurar seu relacionamento com a igreja e defender o seu ministério apostólico. É a carta mais pessoal de Paulo. Ele usa muito a expressão gloriar-se ou gloriar-me, né? Um estilo literário intenso. Parece que, às vezes, em determinados assuntos, Paulo se exalta e ele escreve, ele fala com uma certa emoção, né? Fala aí da possibilidade de cartas perdidas, mas, na verdade, quando ele fala que tinha escrito, na verdade, é a primeira epístola que ele escreveu, né? Inclusive, ele ainda trata daquele homem que estava em pecado e foi disciplinado, que ele devia ser, uma vez arrependido, recebido de volta, tá? Muito bem. Fala alguma coisa sobre a aparência de Paulo, que a presença dele seria considerada fraca, talvez uma pessoa, não um homem forte, alto, mas talvez uma pessoa humilde, pequena e considerado até fraco, né? A sua maneira de falar também, talvez ele não tivesse aquela eloquência, por exemplo, que tinha Apolo, que era um grande, uma pessoa que fazia grandes discursos, né? Um grande orador, e Paulo talvez fosse uma pessoa que não tivesse toda essa capacidade de oratória, ainda que tivesse muito conhecimento, né? E ele fala também do espinho na carne. A expressão denota um problema físico, né? Mas de origem espiritual, né? Um mensageiro de Satanás que veio para esbofetear o apóstolo Paulo, mas isso através de uma enfermidade. Então, entendemos que Deus tinha propósitos para esse espinho na carne na vida de Paulo. O propósito é que ele não se tornasse soberbo diante de todas as revelações que tinha tido. Ele diz lá, no capítulo 12, né, ele fala sobre o espinho na carne, e ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, e ali ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo fala de uma experiência que de ter ido ao terceiro céu. Ao terceiro céu é o lugar onde Deus habita, né?
Primeiro céu, esse céu aqui azul, segundo atmosférico, o segundo céu é o espaço sideral, e o terceiro céu é o lugar onde Deus habita. E Paulo diz que teve nesse lugar, ouviu palavras inefáveis, ele disse que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Alguns especulam que essa experiência teria se dado quando Paulo foi dado como morto, em determinado momento que foi apedrejado, né? Foi dado como morto, e talvez tenha morrido mesmo e depois tenha retornado. Mas nós não sabemos, né? Isso é só uma conjectura, né? Há um debate sobre a unidade da carta, né? Mas realmente a unidade é da carta de 1 aos Coríntios, né? Alguns acham que até 9 era uma carta e que 10 em diante era outra carta. Mas isso também não faz muito sentido, né? É possível a identificação de uma carta como sendo uma carta severa. Paulo escreve com muito vigor contra, né, o outro evangelho, que seria o evangelho da lei, dos judaizantes, né? Maior ensino bíblico sobre contribuições, perdão, em 2 Coríntios, Paulo fala muito sobre a contribuição, 2 capítulos, né? São dedicados a isso. Também algumas digressões literárias, ele começa a falar de um assunto, volta para outro. Existe a autorrevelação do apóstolo, né? Que está naqueles capítulos em que ele descreve a sua experiência como, como apóstolo, né? E contando aqui coisas tremendas, né? Que a gente não vê. É capítulo 11, né? Que ele fala que todos os sofrimentos e experiências difíceis pelas quais ele passou no seu ministério, né? Ele fala aqui, olha, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, né? 3 vezes sofreu naufrágio. A gente só vê um no livro de Atos. Então, há muita coisa que Paulo passou que nós nem sabemos, né? E ele revela aqui um pouco dessas coisas, que são muitas, né? Ataques dos inimigos, ele faz uma referência aí a Satanás, né, que teria enviado espinho na carne, e ele faz uma conclusão famosa, que é a bênção apostólica, que é o último versículo da epístola: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O esboço vai nesse sentido: introdução, depois explicação do ministério, mudança de planos, natureza do ministério, exortação à igreja. Ponto 2, a coleta para os santos. Ah, a resposta às acusações, o testemunho do ministério e a preparação para uma nova visita. Então, o último ponto aí é a defesa do apostolado de Paulo, né? Ele defende aí o seu apostolado. Aplicações. Como podemos aplicar este ensino às nossas vidas, né? Deus consola em meio a tribulações, né? Deus consola. Deus também pode dar fraqueza, ele pode revelar o seu poder, né? Paulo diz que quando ele está fraco, então é que ele se sente forte. E a generosidade faz parte da vida cristã. Os cristãos devem ajudar uns aos outros e contribuir com alegria e amor para a obra de Deus. E finalmente chegamos aqui
no nosso último livro desta aula, que é a Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas proclama a liberdade do pecado pela graça, nunca a lei, como outros têm pensado. Então, Gálatas proclama que a verdadeira liberdade do pecado, ela vem pela graça, nunca pelo cumprimento da lei, como algumas pessoas pensam. Algumas informações gerais sobre o livro, né? O tema do livro é a liberdade cristã pela graça. Frase-chave: liberdade. Autor: Paulo. Data: 49 a 57 depois de Cristo. Destinatários: não era apenas uma igreja, mas as igrejas da Galácia, que ficava na Ásia Menor. Então, este fato de Paulo escrever para mais de uma igreja deixa transparecer costume generalizado no primeiro século de as cartas circularem entre as igrejas. Então, essa prática foi crescendo cada vez mais, até que no final do primeiro século, a grande maioria das igrejas já tinha conhecimento e até mesmo cópia dos manuscritos dos evangelhos e das cartas. E podiam, então, já ter um grupo de livros bem avantajados do Novo Testamento à sua disposição. Versículo-chave, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, fique firme na liberdade que Cristo vos deu. Paulo escreve para defender o verdadeiro evangelho. No capítulo 1, ele fala: ó, estou surpreso que vocês passaram tão depressa desse evangelho para um outro evangelho. Ele fala, mas não é outro, é o evangelho falso, né, que foi colocado aí para vocês. O evangelho que diz que tem que guardar a lei, que tem que guardar os ritos judaicos, a circuncisão, por exemplo. E Paulo vai combatendo o legalismo e o judaísmo que está tentando ser introduzido na igreja cristã. Ele ensina a liberdade cristã através da graça de Deus, né? Os judaizantes queriam impor a lei mosaica aos cristãos e Paulo rebate, rechaça isso veementemente. As cartas de Gálatas e Romanos, elas têm temas parecidos, né? A questão da justificação única e exclusiva pela fé. Foi essencial para a reforma protestante. Lutero compreendeu a justificação pela fé estudando Gálatas e também o livro de Romanos. Paulo sofria de um problema nos olhos. Isso parece ser muito evidente, né, por várias situações, o espinho na carne. Depois, também, ele, quando se converteu, ficou cego. E depois, quando a visão voltou, caíram como escamas dos seus olhos. Pode ser que havia um problema desde essa situação, desse evento, da sua conversão, né? E ele fala que ele era testemunha de que, se os crentes pudessem, teriam arrancado seus próprios olhos e tinham dado para ele. Também aqui, nessa epístola, ele fala: vede com quão grandes letras vos escrevi por minha mão. 6:11. Né? Então, provavelmente, Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Também, se você se lembra, quando ele esteve diante do Sinédrio, né, ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. E aí ele foi repreendido e ele falou: eu não sabia que era o sumo sacerdote. Então, parece que ele não enxergava bem. E esse fato talvez fazia com que ele transparecesse ser um homem fraco diante
dos crentes, tá? Essa é a única epístola no Novo Testamento que é escrita a um grupo de igrejas. Como segundo Coríntios, Gálatas defende a autoridade apostólica de Paulo. Então, Paulo também gasta parte dessa epístola tentando defender a sua autoridade apostólica. Era uma carta severa. Paulo trata duramente o povo que estava querendo voltar a cumprir a lei, ou voltar a adotar um outro evangelho. Então, o livro ele traz um conflito central: graças versus lei, a fé versus a obra, capítulo 5, o fruto do Espírito versus obras da carne, e também a cruz versus mundo, né? A lei no livro refere-se principalmente à lei de Moisés, Pentateuco, e à circuncisão que estava sendo imposta pelos judaizantes. Muito bem, pontos notáveis: a liberdade cristã. Grande ênfase é dada a esse assunto aqui neste livro. Também o fruto do Espírito, apresentado no singular, indicando um caráter cristão completo, produzido pelo Espírito. Né? No capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fora desta lista também estão dois outros frutos do Espírito, que é justiça e verdade. Tá? Muito bem, religião versus cristianismo. Então, religião seria o esforço humano e o verdadeiro cristianismo, a obra de Deus pela sua graça na vida dos crentes. Tá? O esboço. Há uma vindicação pessoal. Paulo vindica a autoridade, ou ele defende a autoridade do seu apostolado, confronta até seu apostolado com o apostolado de Pedro e algumas posturas de Pedro que foram, aos olhos de Paulo, condenáveis. Depois há uma vindicação doutrinária. Qual é essa vindicação? É a justificação pela fé. E depois aplicações práticas: liberdade cristã, obras da carne versus fruto do Espírito, vida na comunidade cristã e, finalmente, uma conclusão de capítulo 6, de 11 a 18. Né? Muito bem. Algumas aplicações para as nossas vidas. Devemos preservar a pureza do Evangelho, nem que um anjo do céu nos ensine outro Evangelho, seja anátema, né? Rejeitar o legalismo, viver a liberdade para amar. Deus nos dá liberdade, mas não é liberdade para desobedecer. É liberdade para amar e obedecer ao Senhor. E assim, chegamos ao final da sinopse da aula de hoje. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração e que essa mensagem, essa aula fique gravada na sua mente e no seu coração. Deus vos abençoe. Amém.